professor da casa. Convido o professor Túlio para proferir a sua palestra conosco. Seja bem-vindo e grato por ter recebido o nosso convite. Obrigado, professor Túlio. Você vai fazer uma performance para nós também? Bom, boa tarde a todos e todas. Gostaria de agradecer a organização do evento. Eu sei que não é fácil. Na edição passada, na Semana de Pedagogia, eu acabei me envolvendo também com a organização, embora a professora tenha feito quase tudo, mas eu sei que é desafiador, né? E é importante porque são eventos como esse que nos fazem enxergar a universidade para além da sala de aula. A formação também tem um caráter de vivência, né? E é em eventos como esse, nos corredores, que essa formação também se dá. Né? Estão estudando também? Então, vamos lá. Primeiro, né? A gente falou de educação e cultura popular. Vamos falar isso, sobretudo, a partir de Paulo Freire. Não apenas, mas sobretudo a partir de Paulo Freire. Então, primeiramente, né, o que é cultura popular? E aí é importante, então, a gente estabelecer aqui uma diferença entre cultura popular, cultura de massa e cultura erudita. Então, a cultura popular é aquela que vem diretamente das manifestações populares, diretamente das vivências do povo. Então, a cultura popular é aquela que vem de baixo para cima. A cultura erudita é aquela que vem de cima para baixo e ela geralmente também se apropria de elementos da cultura popular. E, por fim, a cultura de massa, que é aquela cultura que entra dentro de uma lógica de mercado. Então, é aquela cultura propagada pela mídia, é a cultura como produto, fruto de uma indústria cultural. Então, como cultura e educação são diretamente interligados, são conceitos interdependentes, o Paulo Freire vai falar que há uma relação dialética entre cultura e educação, a partir do momento em que a escola ou a universidade propaga uma cultura erudita, uma cultura de massa ou uma cultura popular, é que podemos pensar, então, sobre uma educação popular, uma educação voltada à indústria de massa, ao mercado de trabalho, através de uma lógica econômica da cultura, e uma cultura erudita, desvinculada das vivências de um determinado povo. Então, Paulo Freire, ele é fruto de um movimento chamado Movimento de Cultura Popular, MCP, que surge ali na década de 60, a década que dizem que nunca acabou. E esses movimentos de cultura popular, então, na gestão do prefeito Miguel Arraes, em Recife, tinham por objetivo exaltar a cultura popular e relacioná-la com a educação popular, sobretudo através de aulas que eram transmitidas pela rádio. Então, o Paulo Freire ele surge dentro desse contexto do movimento de cultura popular. Depois, com a ditadura militar em 64, os MCPs vão ser fechados, os seus arquivos vão ser queimados, muitas obras de arte serão destruídas, o próprio Miguel Arraes vai ser exilado e o Paulo Freire vai ser preso e depois também vai ser exilado. E é assim que, tragicamente, então, se encerra essa experiência do movimento de cultura popular, que durou apenas 3 anos, mas que teve uma repercussão muito importante, Foram através do MCP que surgiu nomes, além de Paulo Freire, o Ariano Suassuna, com o movimento armorial. Então, são intelectuais que surgiam dentro desse movimento. Então, antes de falar propriamente dito do Paulo Freire, gostaria de contextualizar essa relação da cultura popular com a educação, um debate que vem ainda algumas décadas antes do Paulo Freire, ali no século XX,
que é o culturalismo, que surge dentro da escola do Recife, sobretudo através da figura de Tobias Barreto. E Tobias Barreto, então, tenta pensar uma identidade brasileira não a partir dos moldes da intelectualidade francesa da época, muito ligada ainda ao romantismo e uma exaltação da natureza. E os positivistas vai virar essa busca por identidade brasileira através de critérios naturais, raciais, geográficos. Então, o Tobias Barreto vai tentar pensar o que seria uma identidade cultural brasileira para além desses critérios meramente naturais. E aí surge, então, esse movimento, que é o culturalismo, que, em última instância, vai culminar com Paulo Freire, que estudou também Direito na Faculdade de Recife. Então, ele herda esse debate. Inclusive, esse culturalismo foi importantíssimo, sobretudo ali na década de 20, os modernistas, por exemplo, da Semana de Arte Moderna, em 22, eles bebem nessa fonte. E o Tobias Barreto vai tentar, então, pensar essa identidade a partir de uma influência mais alemã. Ele era mulato, sofreu muito para poder ser efetivado dentro da escola de Recife, por isso. E, finalmente, então, quando ele se instala lá, ele aprende alemão por conta própria, e a partir desses autores alemães, ele tenta pensar, então, esse conceito de cultura popular, que no inglês é chamado de folklore, que vai dar origem ao folclore. Folklore, saber, saber popular. Então, o Tobias Barreto, dentro dessa linha de tentar pensar uma identidade cultural brasileira, vai influenciar o modernismo, a Semana de Arte Moderna de 22, inclusive o Graça Aranha, que foi seu aluno, vai abrir a Semana de Arte Moderna de 22, e esse debate que virá depois do modernismo com a antropofagia e todas essas questões estão diretamente vinculados, então, a esse movimento que surge ali na Escola de Direito do Recife. Então, o Paulo Freire, quando ele vai pensar a questão da cultura popular, ele vai relacionar diretamente com uma educação popular. Então, o que é essa educação popular? É aquela que está comprometida com a conscientização. Então, o caráter popular, para Paulo Freire, da educação, parte de um compromisso com a superação de uma realidade opressora. Então, se perdermos de vista isso, nós perdemos o próprio caráter popular. E isso dá para relacionar com a nossa realidade aqui em Parintins, porque Parintins se vende como a capital da cultura popular, a capital do folclore, a capital da cultura no Amazonas. E é importante, então, que a gente pense esse caráter popular da cultura para que se preserve essa cultura popular. No caso do festival, por exemplo, em Parintins, surge uma manifestação genuinamente popular, uma manifestação de rua. E depois o evento vai crescendo, e o importante é que devemos pensar que para resguardar esse caráter popular do festival, é preciso que ele não vire um mero produto. Por exemplo, eu tentei ver o festival esse ano, sendo que para assistir 2 dias era R$ 1.300, R$ 1.600. E, veja, quem ganha um salário mínimo não tem condições de assistir esse festival. Então, acontece um pouco isso lá na minha terra natal, tinha um carnaval fora de época, que era o carnaval. E era na rua. Aí depois fizeram os blocos, aí fecharam com cordas, depois teve o abadá. E hoje em dia quase ninguém da cidade participa mais dessa manifestação. Fica apenas uma manifestação cultural para vir ver, gente de fora ver. Ou seja, torna-se uma manifestação muito mais vinculada à cultura de massa
do que a cultura efetivamente popular. Então, é preciso que a gente tenha consciência de que as manifestações culturais e artísticas, elas devem estar comprometidas com essa conscientização. Porque, para Paulo Freire, só podemos superar essa realidade opressora a partir do momento em que a gente parta do princípio de que deve haver uma conscientização, né, para que a classe trabalhadora tenha consciência de si. Porque se as referências culturais que a classe trabalhadora consome não refletem diretamente a vivência, né, popular, ela perde, então, esse caráter de manifestação genuinamente popular. Né? Então, Paulo Freire vai trabalhar com o conceito de hospedeiro. Né? Então, quando a gente está numa pedagogia que não está comprometida com o oprimido, mas com o opressor, o produto dessa pedagogia é fazer com que os oprimidos tornem-se hospedeiros dos opressores. Né? Imagina a metáfora, você está em coronavírus, e aí você se torna então um hospedeiro do coronavírus e você vai espalhando, né, esse vírus por aí. É do mesmo jeito quando temos uma consciência que não é a nossa e nos tornamos hospedeiros dessa consciência que não está diretamente vinculada com a classe trabalhadora. Então, eu sempre pergunto nas minhas aulas, esse é o estado com a maior presença indígena do país. Claramente está presente nas feições de vocês. E aí, quando eu pergunto qual é a liderança indígena que vocês tiveram, que vocês estudaram durante a vida escolar, quase ninguém sabe responder. E na minha escola, por exemplo, quando era dia do índio, esse nome índio já é péssimo, né? Que é como se fosse uma coisa só, uma coisa homogênea, como se não houvesse centenas de comunidades indígenas, com centenas de línguas, com centenas de culturas diferentes. Né? O que era o dia do índio? Era, na escola, a gente colocava um cocar de papel e ficava desfilando pela escola. Isso é o dia do índio. Aí eu pergunto, que olhar é esse sobre o indígena? É assim que eles se enxergam? Como selvagens, como índios? Né? Esse é o olhar europeu sobre os indígenas. E é esse olhar que é reproduzido na escola. Entende? E o que acontece com isso? A gente passa a ter como referencial de ser humano os opressores, os europeus. Aí nos tornamos os países que mais fazem cirurgia plástica no mundo. Quais são os procedimentos geralmente feitos? Afuar o nariz, alisar cabelo, afinar a boca. E a gente olha para a gente mesmo, para o nosso corpo, e não se reconhece ali. E a gente passa a ter como referencial um outro corpo, uma outra cor de pele, um outro tipo de nariz. E não apenas essa questão do corpo, quando a gente olha para a nossa cultura, a gente também não se reconhece. Como se tem pessoas que parecem que moram em Nova York, em Parintins, né? Já conversei com pessoas que dizem que odeiam o toado. Então, como é que a educação pode contribuir para devolver esse caráter popular, a cultura popular, sobretudo relacionada ao festival? Primeiramente, é bom a gente ter em mente aqui que se a gente encara a cultura apenas de uma visão tradicionalista, como se a cultura estivesse lá no passado memorial, sem ressignificar essa cultura, a gente perde o caráter autêntico dessa cultura. Tive uma hora que eu comentei sobre isso, que foi muito polêmica, né? Porque eu falei assim, já pensou se de repente fizesse um funk toada, um rock toada? E isso geralmente soa muito estranho, né? Porque parece que se você fizer isso, você está, digamos assim, atentando contra a identidade cultural das toadas, como se o que tivesse que ser toado, tivesse que ser um festival, tivesse
estiver sempre vinculado a esse passado memorial. Não que resgatar a ancestralidade não seja importante, é fundamental, mas também é preciso que isso seja ressignificado para que as novas gerações possam ter uma vinculação direta com essa cultura. Tá? Porque se os jovens não ressignificam essa tradição, ela acaba morrendo, ou acaba se tornando uma cultura erudita, ou acaba se tornando uma cultura de massa. Então, a escola ela deve preservar esse caráter popular, ressignificando e fazendo com que os jovens repensem e deem ele mesmo a sua versão do que deveria ser a toada, do que deveria ser o festival. E aí você resguarda o caráter popular. Senão fica como o samba no Rio de Janeiro. O samba no Rio de Janeiro é na rua. Aí o samba é algo que tem as três características, tem uma interseção aqui. Tem algo do samba que é uma cultura de massa, tem algo do samba que ainda resguarda uma cultura popular, e tem algo do samba que vira uma cultura erudita, né? O Chico Buarque, uma coisa assim. Mas se você pega a manifestação popular, que era o carnaval, por exemplo, no Rio de Janeiro, para colocar como exemplo, era na rua, você estava na rua, e era o povão ali. As pessoas do morro que iam lá. O porta-estandarte fica assim, balançando o negócio assim, né? Porque era uma faca antes, né? Isso servia para proteger a bandeira, para uma pessoa da outra escola de samba não roubar a bandeira, então tinha um capoeirista com a faca defendendo. Não assim, que nós aqui não violência, mas o que eu quero dizer é o seguinte: quando vai então para o sambódromo, isso perde esse caráter popular, entende? Aí vira então uma mera manifestação de cultura de massa. Vira um samba do sambódromo, que é para gringo ver, ou que ele pode pagar não sei quantos mil, uma fantasia, ele vai lá desfilar, e torna-se isso o carnaval. Perde-se o caráter popular. Entende? Então eu acho que, em relação ao Festival de Parintins, deve ter essa atenção para que não vire algo como isso. Já virou, isso é legal, né? Mas, convenhamos, eu peço que vocês participem, por favor. Eu prefiro muito mais um diálogo do que uma mera exposição, simplesmente. A toada, que era toada, virou de balada. Pois é. E veja, a própria toada, o próprio boi, já são elementos que foram apropriados e ressignificados de acordo com a realidade aqui, né? O boi do Maranhão, do Maranhão já tem origens lá em Portugal, na Europa. Isso foi ressignificado. Então, para se manter viva essa tradição, isso tem que continuar a ser ressignificado. E a educação, então, tem um papel fundamental para que se traga essa cultura para dentro da escola. Tá? Algumas escolas sempre fazem isso, organizam festivais na escola, fazem os bois, isso é muito interessante. É um bom exemplo de como se pode resguardar essa cultura popular. Porque para a cultura continuar popular, as pessoas têm que sentir que fazem parte dela. Como uma raiz. Uma árvore, ela não precisa olhar para a sua raiz para saber que tem raiz. Entende? Ela sente a sua raiz. Então, do mesmo jeito, são as manifestações populares. O seu caráter popular está diretamente vinculado às vivências dela, o que ela sente. Então, se a gente vai ensinar para as crianças que folclore, que cultura popular é o Saci Pererê, a mula sem cabeça, que está vinculado a uma outra realidade, uma realidade agrária, colonial, se a gente vai dizer que folclore é só isso, a gente está perdendo o caráter de cultura popular, porque a nossa realidade não é mais essa. Entende? Do mesmo jeito que é importante ressaltar a ancestralidade no festival, né, falar tudo isso indígena, mas será que isso reflete a realidade urbana da Parintins no século XXI? Porque senão a gente reproduz esse estereótipo muitas vezes, calcando no passado remoto e ficando lá. O filósofo Nietzsche chama isso de cultura decorativa. O que é essa cultura decorativa? É algo que serve apenas para decorar, mas que não faz parte da nossa vivência. Seria uma cultura que a gente chamaria de cultura autêntica, né? Que é aquela em que se vive. Liberações, os comandos criam um conceito de civilitas, que vai dar origem à civilização, e faz parte dessa ideia de que criar uma cultura homogênea, né? Que seja igual para todo mundo. Né? Então você pode ter nascido na Alemanha,
você pode ter nascido no Egito, mas se você adquire ali os trejeitos da civilização romana, concorda com suas leis, com suas regras, você vira um romano. E aí vai ser diferente do o que os alemães, os irmãos Grimm, por exemplo, o Tobias Barreto vai ser influenciado por essa leitura alemã, sobretudo os irmãos Grimm também, né? Porque o que os irmãos Grimm fazem na Alemanha? Eles vão atrás dos contos populares, lá na Floresta Negra da Alemanha, e vão escutar quais eram as manifestações populares da época. E daí vão sair histórias como a Cinderela, como a Branca de Neve, todas essas histórias da Disney aí, tem um fundinho aí, nessas histórias que foram catalogadas pelos irmãos Grimm. E aí você vê que essa cultura que na Alemanha originalmente era popular, vinha da tradição oral, quando ela se torna então uma princesa da Disney, ela perde esse caráter popular e torna-se meramente cultura de massa. E quando você difunde isso para as crianças, né? Cinderela, loura, azul, branca de neve, entendeu? Você acaba fazendo com que as crianças, nesses mitos, nessas histórias, elas não se reconheçam. Então, é importante que a escola ela tente resgatar esse caráter da cultura popular, não apenas se voltando então ao passado, mas tentando pensar como esse passado pode ser ressignificado hoje, e sobretudo ouvindo as crianças. O Paulo Freire diz que a educação ela tem que ser reflexiva e não reflexo. Quando você encara a educação como reflexo, você encara os educandos meramente como espelhos, como uma folha em branco. Aluno, alux, aqueles que não têm luz, palavra péssima. Eu também sempre falo que todo o vocabulário que permeia a educação está cheio de palavras problemáticas. Aluno, alux, professor, aquele que professa, né, e profeta, entendeu? Aquele que vê a luz, e vem adiante. E aí nós temos o quê? Disciplinas, olha que palavra péssima, né? Para relacionar com o conteúdo, é como se fosse disciplinar alguém durante o semestre, alguma coisa. E essas disciplinas são dentro de onde? De uma grade curricular. Né? Olha as palavras. Né? E pior, na sala de aula tem as cadeiras enfileiradas, né? Isso também é uma lógica lá da Revolução Industrial, de adestrar os corpos. Né? Então, você vai para o mercado de trabalho, no caso das fábricas, tinha linha de montagem, as pessoas vinham do campo, não estavam acostumadas com esse tipo de vida. Então, como é que você adestra os corpos das crianças para que possam se tornar trabalhadores produtivos? Fazendo-as sentar em linha, como numa linha de fábrica industrial, fica lá entediada 8 horas por dia, faz isso durante anos. Quando virar um trabalhador, seu corpo já vai estar muito bem disciplinado. A sua rotina não vai estar mais regulada ao dia, né? Não tem amanhã, à tarde, um sol como um elemento que vai guiar a sua rotina. Não, agora é o horário. Você vai comer quando tocar um sino, um treininho, né? Na minha escola, eu nem era conhecido pelo meu nome, eu era o número, meu número era 37, eu até lembro. Parece que o PT só falava ter uma camisa com o número aqui assim, 37, né? E tocava a sirene, parecia uma sirene de penitenciária. Né? Então, eu acho que a educação, ela sobretudo as instituições de ensino, são as que mais demoram para mudar. Se pegasse alguém 200 anos atrás, fosse alguém na máquina do tempo, voltasse 200 anos, sequestrasse alguém, jogasse aqui agora, de algum modo, ele ia entender que isso é uma universidade, que eu mesmo sou professor, que eu estou falando, vocês mesmo estão aí sentados, estudando, né? Ele ia ver que tudo lá fora mudou nesses 200 anos. Que agora tem coisa chamada avião, tem coisa chamada carro, e tem computador, e tem internet, como foi a lua. Mas as escolas continuam mesmo. No máximo mudou ali o quadro, era o quadro verde, virou branco, não tem mais giz, mas no mais, as coisas continuam mesmo. Então, é preciso que a gente pense esse caráter da educação popular, sobretudo ressignificando esse modelo de escola
que nos foi legado. E aí o Paulo Freire vai ter toda uma metodologia em relação a isso, né? Aulas mais dialógicas e não aulas meramente expositivas. Né? Ele vai pensar o que seria o método de alfabetização de adultos. Por quê? Paulo Freire vai se dedicar a conceber um método de alfabetização de adultos. Era o planejamento político. Porque na época, nesse país, durante 100 anos, não votava quem era analfabeto. Então, quando você ensinava, na época, um adulto a ler, você estava colocando um trabalhador para votar. Inclusive, lá na minha terra, no Rio Grande do Norte, em Egipto, ele fez aquela experiência lá, né, que alfabetizou centenas de trabalhadores rurais em 40 horas. 40 horas apenas. Entende? E esse método poderia ter sido replicado no Brasil afora. Mas não, ele foi preso, foi deportado e acabou fazendo isso lá no Chile. Né? Então, esse caráter de emancipação e esse elemento político da educação, para Paulo Freire, é fundamental. Porque a educação para ele deve ser libertadora. E a educação só liberta quando ela rompe dessa lógica, essa realidade opressora que desumaniza ambos. Desumaniza oprimidos e desumaniza opressores. Os oprimidos é mais fácil saber porque estão desumanizados. Né? Mas os opressores, a partir do momento que oprimem, também perdem a sua vontade. Também se desumanizam. Né? Por isso que uma educação libertadora é também uma educação que humaniza, é uma educação humanizadora. Né? Se colocam muitos adjetivos para Paulo Freire. Né? Comunista, socialista, e ele é perseguido, né? Mas, veja, Paulo Freire é sobretudo humanista, cristão, já é perseguido, na verdade, comunista. Né? Embora ele pregasse ali uma espécie de socialismo cristão, mas ele nunca se colocou assim como comunista, como socialista. Né? Aí o que acontece é que as pessoas nunca leram Paulo Freire e reproduzem apenas uma caricatura de quem ele foi. Né? Então, é importante que a gente possa retomar essas ideias de Paulo Freire, ressignificando isso a partir do nosso contexto de hoje em dia. No caso dele, ele usava a rádio, por exemplo, para resgatar esse caráter popular da educação, sobretudo nos espaços não formais da educação. Porque a educação não é só aquilo que acontece na escola, não. Imagina, você é professor, tem 30 alunos, dá aula em vários lugares diferentes, não sabe nem o nome dos seus alunos. Você vai educar, você é o único responsável por educar, entendeu? A educação ocorre em vários ambientes. Os gregos têm o conceito de paideia para isso, né? Essa educação que ocorre na rua, no ambiente público, em casa, essa educação que ocorre de uma forma mais geral. Né? Então, hoje em dia, a gente pode ressignificar isso, por exemplo, através das redes sociais. Tem o projeto Ocara, né, da Samsung aqui, ao invés de transformar isso meramente em um elemento que vai formar recursos humanos, para tornar, olha, que palavra péssima, né? Recursos humanos, como se os humanos fossem recursos. Mas tudo bem. E aí, se você entra dentro dessa lógica profissional, de que o objetivo então é só qualificar a mão de obra, você vai estar tendo uma visão de educação, então, como se o sentido da educação fosse meramente o mercado de trabalho, fosse meramente formar qualificadores mais qualificados, né? Que pudesse tornar a economia então mais produtiva. A educação então entra dentro dessa lógica comercial, né? E por isso perde o seu caráter emancipador, o seu caráter libertador. Né? Quando a gente encara a educação como sendo meramente algo que está atrelado ao mercado de trabalho. Né? Como se educar fosse tão somente tornar trabalhadores mais produtivos. Né? Então, iniciativas como essa podem ser pensadas também como uma oportunidade de desenvolver meios e
ferramentas digitais, por exemplo, para poder promover essa educação através da internet, através das redes sociais, que é o meio que adquire mais capilaridade entre os jovens hoje. Então, se você quer atingi-los, na época de Paulo Freire era a rádio, hoje em dia as redes sociais. Então, se a gente quer resguardar esse caráter popular da educação fora dos ambientes formais, temos que estar lá, e projetos como esse podem ser uma ponte para isso, para que tenhamos uma educação que possa ser acessível, e, sobretudo, que possa dialogar diretamente com a realidade dos jovens hoje. Porque a educação é uma forma de fazer com que os educandos se reconheçam, e, sobretudo, se reconheçam a si dentro dessa lógica, dessa realidade opressora que estamos. Senão a gente naturaliza as coisas. A gente acha que sempre foi assim, que sempre vai ser assim, que é assim mesmo. Porque a nossa educação tende a esconder que os eventos históricos foram produtos de luta. E que houveram luta para isso. Não foi, eu falei em aula isso, não foi a princesa Isabel que um dia, muito iluminada, olhou para o céu e pensou, nossa, que belo dia para libertar os escravos. Não, ninguém pensou nisso. Não é que esse papel? Libertar. A gente vai falar isso, né? A princesa Isabel libertou os escravos. Não teve luta. E o movimento abolicionista, o maior movimento da sociedade civil brasileira no século XIX, não teve isso? E as revoltas dos malês em Salvador? Não teve também? E o Haiti? A Revolução Haitiana, onde os escravos tomaram o poder no Haiti, se rebelaram, tomaram o poder e expulsaram os europeus. Também não teve isso? Será que não se tinha esse medo de que o Brasil, que também tinha 80% de sua população escravizada, não virasse um outro Haiti? Mas não, isso não é dito, isso é apagado. Então a gente acha que foi a nobre princesa Isabel, recordou para o dia e concedeu isso. Aí, do mesmo jeito, tem várias outras coisas, como se a cor da nossa bandeira fossem as florestas, verde, e o amarelo, o ouro. Né? Tem nada a ver, fake news também. Né? O verde era a cor da família Orleans de Bragança. E o amarelo era a cor da família Habsburgo. Aí Dom Pedro I, Orleans de Bragança, casa com a Habsburgo, qual é a bandeira do Império? Verde e amarelo. É assim que a gente estuda? Não é. E aí isso é reproduzido na escola. Naturaliza isso. E aí se esconde nesse tipo de educação que essas mudanças sociais são decorrentes de um processo de luta, de embate. Tá? E por isso que é importante que a educação esteja comprometida com a consciência crítica. Não apenas aceitar, apresentar essa tradição como foi, mas apresentá-la criticamente. Primeiro, quem escreveu essa tradição? Essa é a história contada do ponto de vista de quem? E essa é a reflexão fundamental dessa escola, se a gente quiser resguardar esse caráter popular da educação. Para que a educação não seja dos oprimidos, dos opressores, que passa a ser dos oprimidos. Eu ia tirar aqui uns 20 minutos finais para a gente fazer um debate. Eu até poderia falar mais, mas eu realmente preferia que vocês pudessem contribuir com perguntas e a partir daí eu queria desenvolver isso, que eu acho que torna essa apresentação mais produtiva do que uma mera exposição. Então, vamos lá. Perguntas. Grato, professor Túlio, pela sua palestra, pelo seu diálogo. Eu acho muito mais como uma roda de conversa e trazer para a gente esclarecimento a respeito da educação popular, da educação popular, trazendo esse conceito, trazendo essas ideias
que norteia a educação, principalmente na prática pedagógica, a partir do pensamento de Paulo Freire, né? Como o senhor mesmo falou, de uma educação libertária, de uma educação onde esse estudante, esse professor, sobretudo, também se reconheça, né, como uma identidade de classe e como um intelectual orgânico, né, que a gente sempre fala na sala de aula, quando a gente está estudando, quando o senhor trouxe o conceito de massa, de Adorno, né? Então, assim, é importante a gente se perceber. Eu sempre falo na sala de aula, utilizando o próprio texto do Paulo Freire, no livro Educação e Mudança, quando ele fala do compromisso do profissional com a sociedade, quando ele fala do profissional que é comprometido com a sociedade, que é aquele que se coloca no lugar e busca conhecer essa sociedade, se reconhecendo também nela, nessa sociedade de classe, de burguesia, proletariado, e qual é o papel dele dentro dessa sociedade, sobretudo nós que estamos em processo de formação, somos professores, educadores, formadores de opinião. Qual é a classe que nós defendemos? Qual é a nossa identidade? Né? Então, quando se fala de Paulo Freire, não só numa luta de educação, mas, sobretudo, desenvolver também a alteridade. Não na busca da igualdade, mas da equidade social a partir da nossa prática pedagógica. Por isso que é importante a gente fazer essa reflexão da nossa prática pedagógica. Como o professor falou, não ser o reflexo, né? Ser o reflexo de uma educação, mas construir isso a partir de uma consciência de classe. Saber que é importante, estudante, sabermos que até que nós fomos também alfabetizados, sabendo que o U é da uva, mas saber sobretudo que a uva é um alimento que não está na mesa de todos os brasileiros, porque é um alimento da elite, mas quem produz são os agricultores. Eu sempre trago esse exemplo. Por quê? Porque a gente está na Amazônia, e eu morei muito tempo em Tefé, eu acho que uns 3, 4 anos, estou muito tempo em Tefé, quando passa de um ano, tá, professor? Há mais de um ano já estou muito tempo. Bom, e assim, eu falava assim, olha, nós estamos aqui numa universidade pública, né? E eu brincava mesmo, no sentido de uma brincadeira séria, como diz o meu filho. É uma brincadeira séria, né, papai? Tu comeu uva hoje no teu café da manhã? Tu comeu maçã? Mas tu é da geração da Xuxa, que cantava, né, tomava café da manhã todos os dias pela televisão e ela passava, né? Passava a uva, a maçã, salada mista, trazendo alimento para uma massa, né, que não faz parte da realidade, não faz parte, não é um direito alimentar daquela população que a massa que assistia a Xuxa. Estou fazendo aqui uma reflexão sobre isso. Não tenho nada contra a Xuxa, tá? Eu sou até da geração Xuxa, né? Mas a gente fazer essa reflexão e saber que o U é da uva, mas é um alimento que não faz parte da alimentação de quase 70%, se não 80% da população brasileira, mas é produzido por agricultores. Então, pessoas que têm a habilidade de fazer mansão, casas bonitas, prédios, mas moram na favela. Inclusive, eu ensino com minha filha, né, o livro dela, os animais para nomear. Os animais eram girafa, elefante, né? E são animais que não estão presentes na nossa realidade. Exatamente. Então, não é o contexto pelo contexto, mas o significado que esse contexto está sendo colocado num processo de construção. Nós somos esse processo de construção. Nós somos aquilo que nós construímos juntos e compactuamos diante de uma sociedade que ela é pensada. Né? Então, uma educação como fato social, uma educação como uma ação social, uma educação como uma transformação social. Qual é o meu papel enquanto educador diante desses 3 elementos? Dentro dessa instituição escola. E hoje, não só dessa instituição escola, mas como também ela é reproduzida em outros espaços, né? Em outros espaços, em outros tipos de associação de relações sociais que existem, que é na igreja, que é na escola, que é no grupo de mães, que é na cooperativa, que é no sindicato, e etc. Né? Então é importante assim essa sua fala, porque isso me faz pensar todos os dias sobre o meu compromisso enquanto profissional da sociedade.
se eu estou literalmente comprometido com essa sociedade, que tipo de sociedade eu estou comprometido, né? Se eu sou impedido de me comprometer por conta de algo que virou até categoria de análise, que é o medo de ser repreendido e oprimido pelo meu diretor, pelo meu coordenador, pelo meu secretário, pelo vereador, pelos poderes políticos que tem locais, né? Por conta de um lugar que está há mais de 17 anos sem concurso público, porque ele é conveniente, isso também. Ou se eu não sou comprometido com a sociedade. Então ele traz esses três elementos para a gente refletir, nos colocar mesmo, nos situar qual é o nosso papel, qual é o nosso compromisso. E quando ele foi exilado, expulso do Brasil, por conta de ser um subversivo, né? Porque foi disso que ele foi acusado, por conta de trazer à luz, porque ele saiu da caverna e voltou, porque tentaram matar ele, né? Trazendo assim um pouco aqui do livro de Platão. Ele foi porque esse tipo de educação também, como o professor Túlio trouxe para a gente, de maestria, é uma educação para a conscientização da consciência coletiva, da consciência política, né? Como o professor Túlio trouxe um conceito. E isso, para quem está no poder e precisa manter o poder, é muito perigoso. 300 pessoas alfabetizadas em 40 horas. Agora vamos fazer um cálculo estatístico. Qual era a população de Angicos, de analfabeto? Qual era a população do Brasil na década de 70, 60, finalzinho de 50 para 60, de analfabeto? Um pouco mais de 50%. Um pouco menos, 53% de analfabeto na década de 70, tinha analfabeto no nosso país. O Paulo veio com sua proposta, com sua ideia de trazer criatividade no processo socioeducativo, porque eu compreendo, professor, que ele não criou nenhum método, porque o método engessa, mas ele criou caminhos, ele criou diretrizes de propostas educacionais para uma educação a partir de uma consciência política, né? Isso com certeza incomodava o poder. Então, e falando dessa realidade, falando dessa narrativa que está sendo trazida aqui, para hoje, onde é que se repete isso? Se repete naquilo que mais a massa hoje também tem acesso, que são as redes sociais, que são o uso da tecnologia, mas sobretudo, mas ela está popularizada. Mas popularizada para que sentido e para que caminho? Para que tipo de educação? É importante a gente, estando nesse processo, tá, de formação, ou como professor, ou como futuro professor, possamos também ter essa consciência desse lugar que é ser educador, desse lugar que é ser um sujeito de direito. Amém? Acho que eu já falei um bocado aqui, dá para agora já fazer algumas outras perguntas. Até contribuir também, né, professor? Conseguir animar alguém. Boa tarde a todos. Só para, como você falou, né, contribuir. O professor Túlio falou, né, que na aula, nessa aula que a nossa turma, perguntou, né, essa pergunta, quantas lideranças indígenas a gente estudou? Eu fui uma, né, que disse que não tinha estudado nenhuma, porque, assim, naquela época eu até questionava o porquê que nós não éramos ensinados, né, sobre a nossa cultura, como é o tema aqui hoje, né, educação e cultura popular. Então, nós estamos numa cidade, né, que o Festival de Parintins é a nossa cultura popular. Fala sobre o quê? Sobre a maior parte, né, a maioria fala sobre os indígenas.
E nas escolas não é ensinado muito sobre isso, sobre as tribos, né, sobre os nossos antepassados. Então, por que isso acontece? Naquela época eu questionava o porquê e eu não entendia. E hoje eu entendo, em parte, né, que nós estamos presos a uma sistemática de ensino. Nós aprendemos, como a professora falou na palestra pela manhã, na aula de sociologia, de onde veio os ensinamentos? Vai a parte da Europa. Então nós estamos presos, né, a essa sistemática de ensino, a uma sistemática europeia. Nós somos ensinados sobre a história do Amazonas, como que aconteceu, o que aconteceu. A maioria não sabe. Se não for pesquisar, né, buscar se aprofundar nesse assunto, nós não sabemos porque não é ensinado. É isso. Obrigada. Boa tarde a todos. Meu nome é Matheus, eu sou acadêmico de História. E aí, assim, também a questão que eu trago é mais uma questão tanto de reflexão quanto de contribuição assim, para essa discussão. Né? É muito interessante que a gente trabalhe as questões culturais aqui na nossa cidade. Quando a gente dinamiza a nossa cultura contextualizada, a criança tem mais oportunidade de se desenvolver porque ela conhece aquilo, ela vivencia aquilo. E assim, eu vejo que a gente fala infantil muito com relação a nossa cultura ser muito de festival, só que a gente acaba esquecendo que a nossa cultura ela é muito mais imersa do que um próprio festival que envolve algo indígena, né? A gente vive, sem perceber, várias categorias que pertencem aos japoneses, aos negros, que contribuem muito para a nossa sociedade. Aqui na nossa cidade, a gente tem muita essa vivência de, por exemplo, quando a gente está brincando durante a criança, né? Eu lembro muito quando a criança falava assim, eu corria muito, né? Sempre fui agitado, e estava minha dor de viado, bem que fala, né? Minha dor de viado, dor de viado. Aí o meu coleguinha chegava comigo, Matheus, pega essa folha aqui e coloca bem aqui. E aí hoje eu me dou conta, por que a gente tem isso? Porque durante a nossa vivência a gente acaba desenvolvendo, né, vários costumes que são de populações que vieram para cá, né? A questão da deserção, a questão da realidade que a gente nem percebe, que a gente não reproduz. Então, eu acho que uma forma da gente trabalhar a cultura dentro da sala de aula seria trazer isso para os estudantes, né? Tanto para crianças, que algo que deve ser muito reavivado agora novamente é a questão do boizinho. Eu estava já conversando com um amigo sobre isso, que para a gente ter caído muito o boizinho na infância, a gente acaba descobrindo novamente quando a gente é adolescente, vai querer dançar, vai querer cantar, pular por aí. E aí a gente acaba não estando tão imerso nesse contexto, né? É muito interessante a gente trazer realmente a questão da arte e da cultura para o nosso trabalho, né, enquanto professores, porque a gente vai estar contribuindo para que o estudante ele traga aquilo que o Paulo Veito, ele fala muito também na questão do reencontro crítico com aquilo que ele vivencia, sabe? Eu acho muito interessante a gente trazer essas discussões. É muito difícil a gente ver aqui, não é a mesma, essas percepções dentro de sala de aula, são poucas as oportunidades que a gente tem de discutir, né, de levar isso para a nossa própria formação, porque a gente estuda muito teoria, pelo menos no curso, né? A gente fala tanto de teoria, na hora de praticar, a gente não tem ela lá, bora fazer um painel sobre educação indígena, bora fazer um painel sobre educação quilombola, sobre educação cultural brasileira, coisas que a gente só vai pensar no estágio, por exemplo. Esses dias eu estava na escola que eu fiz estágio, voltei lá com uma professora, e a gente teve uma aula utilizando uma música, que foi a carne mais barata, a carne, né, da Elza Soares, para trabalhar sobre cultura brasileira e sobre racismo, né, educação e letramento racial. Então, assim, é muita coisa que a gente pode aproveitar, né, até para fazer como uma forma de ação afirmativa, né? Combate ao racismo, combate a pensamentos que são simplesmente coloniais, mas usando uma educação decolonial. Eu acho muito bom a gente trazer essas discussões para cá, porque na hora das vezes a gente nem percebe que a gente está imerso nesse contexto, reproduz aquilo, infelizmente, a gente acaba influenciando a criança a pensar da mesma forma e continuar dissipando pensamentos que muitas das vezes são preconceituosos, muitas das vezes são já antiquados para a nossa vivência hoje em dia no século XXI. É problemática essa visão de encarar a cultura meramente como evento e meramente como entretenimento, né?
se você vê, boa parte das verbas da Secretaria de Cultura são gastas com eventos, com entretenimento. Né? E às vezes essa mesma verba poderia promover manifestações culturais genuínas no local. O Morte e Vida Severina, por exemplo, João Cabral do Belo Neto. Foi um concurso organizado pela Prefeitura para se fazer o melhor ressignificação do Alto de Natal. Então, o João Cabral do Belo Neto foi lá e escreveu Morte e Vida Severina, entendeu? Então, às vezes, com o dinheiro que a gente investiria no show, de entretenimento, a gente poderia estar colocando esse dinheiro para produzir obras como essa. Tem uma observação sobre a parte da poesia aqui no Amazonas. Em Parintins, né? Nós estamos falando aqui. E aqui em Parintins tem é muito vasto essa questão da música, da poesia. Tem muitos poetas aqui em Parintins. Poetas anônimos. A maioria deles são anônimos. Por quê? Porque eles não a nossa cultura, ela como eu falei de manhã aqui, ela é perdida pela acidez da terra, que coloca que vai se perdendo, vai se desintegrando. E como eu gostaria de ver assim, pessoas, nomes, assim, com livros de poesias, falando da nossa cultura, falando porque existe uma vasta, muitos artistas, muitos compositores, mas nós lembramos só de alguns, por exemplo, Chico da Silva, quem mais? Tony Medeiros, que falava muito sobre a cultura indígena, são dois, pelo menos, que eu lembro agora, Hinaldo, Fernandes, mas como seria legal se em Parintins pudesse ter uma atenção maior para isso. O que nós temos de artistas aqui está saindo, como diz, está saindo pelo ladrão, mas às vezes sem muita expressão, sem muito valor, que é dado para isso. A questão do folclore mesmo, eu deixei de participar porque eu saí e também não participo mais da festa do boi, por questões pessoais. Mas eu sou um bom crítico sobre a festa do boi. Eu analiso, eu estudo, e eu fico vendo até onde é folclore e até onde é mercado, que é uma das coisas que ele falou aqui. A gente está defendendo realmente uma cultura que é nossa, é nossa cultura, ou é a cultura dos outros que gera dinheiro, que gera emprego, que gera toda uma cadeia de investimento econômico, ganhos, sei lá. E a tendência de desvirtuar o folclore é muito grande. Eu mesmo eu cresci ali, nasci na Cordovil, que é onde foi o primeiro, acho que um dos primeiros que vai para o show. Rapidinho, que a gente está tendo um mini curso, que tem um horário para a gente ter mais objetivo. E ali eu nasci. Então existe antes, até 1990, um boi antes de 1990 e um boi depois de 90. Eu vejo muito mais poesia antes de 90 do que depois de 90. Então existe uma grande diferença, Acho que se desvirtuou muito a questão da cultura. Doutor Júlio, considerações finais, senão só vai ficar só eu e o senhor debatendo aqui. Os alunos estão saindo por conta de ansiedade. Vou fazer uma oficina para curar a ansiedade dos alunos. Só agradecer mesmo a presença de vocês. E espero que espaços como esse, onde a gente possa debater educação e cultura popular, sejam cada vez mais presentes nessa universidade. É isso, obrigado. Grato, doutor Júlio, professor, pela sua palestra. Tem algumas orientações.